Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós ainda estamos curtindo, não todos, mas muitos, um restinho de férias. Ainda não chegou o carnaval, mas nós estamos apostos, como todas as semanas, a serviço. Sempre é essencial esta palavra, a serviço do povo de Deus, dos homens e mulheres de boa vontade, que querem conhecer melhor a Bíblia, não apenas por curiosidade, mas também com desejo de penetrar a fundo a palavra de Deus. Eu posso responder a uma pergunta que de quando em quando me é formulada. Padre, a vida, ou melhor, a Bíblia não foi feita para os simples, para os humildes, para os pequeninos? O que eu posso dizer? A revelação de Deus não é dirigida a especialistas, a teólogos, a exegetas. A palavra de Deus, ou melhor, a revelação de Deus, é entregue a todos. Agora, como tudo neste mundo, sem exceção, Deus quer que nós usemos os instrumentos apropriados. E no caso da nossa Escritura, o instrumento apropriado, como em todas, é a inteligência, é a investigação, é o conhecimento das línguas bíblicas, é uma leitura, ou melhor, um esforço de leitura sem ferir o conteúdo inicial, o conteúdo do autor, mais existencial, mais para o nosso tempo. E quem não é capaz de nada disso? Eu já tive exemplos disso. Pessoas que não têm absolutamente nada podem retirar da Escritura algum bem útil. Sobretudo, uma leitura de um texto evangélico do Novo Testamento. Agora, não sei se traria ou se teria grande proveito a leitura da carta aos Romanos, ou da carta aos Hebreus, ou no Antigo Testamento, livros sapienciais, como Provérbios, como Jó, como Eclesiástico, como Eclesiastes. Aí sim é preciso de uma pequena introdução. E Deus quer que este trabalho seja feito por nós, homens. Padre Anselmo tem a palavra. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, de televisão, em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Enquanto o senhor falava, Padre, eu cá pensava comigo que a Bíblia, para além deste grande ensaio histórico, literário e, por que não, teológico, nós então devemos aproveitar esta grande oportunidade, porque essa é a missão e o objetivo do nosso programa. O nosso programa tem como objetivo facilitar, sempre dentro do possível, para que você entenda um pouco mais sobre essa carta de amor que Deus escreveu no passado para aqueles homens e para aquelas mulheres, e hoje para mim e para você. Você falou bem sobre o que Deus inspirou no passado, porque todos os hagiógrafos, isto é, os escritores sagrados, são homens do seu tempo. Não foram retirados do seu tempo, não foram retirados dos seus limites, sequer sabiam que estavam sendo inspirados por Deus. Usaram a sua inteligência, usaram a sua investigação, usaram
os utensílios que julgaram necessários e escreveram uma obra. Paulo, por exemplo, tinha consciência que suas cartas circunstanciais a comunidades distintas, como Gálatas, Corinto, Roma, seriam lidas em todas as línguas da humanidade durante 2000 anos, e não sabemos mais quantos pela frente, como palavra de Deus. Paulo tinha esta visão, Paulo tinha esta concepção? É claro que não. E é por isso mesmo que nós devemos entregar-nos a um serviço, ou a um trabalho, digamos, profundo e por vezes penoso, para descobrir o que é que o autor, por detrás do texto, nos queria comunicar. Caso contrário, nós, por nossa iniciativa, colocamos na Bíblia aquilo que gostaríamos que a Bíblia dissesse a nós. Mas isto aqui não é mais exegese. Isto aqui é eisegese. Isto é, colocar dentro o que nós gostaríamos de receber de fora. Esse é um trabalho, evidentemente, que não se faz. Embora haja abusos, até mesmo de pregadores, com relação ao que eu acabo de dizer. Muito bem, padre. O senhor quer continuar nessa linha? Não, pode ir. Pode ir para frente. Creio que o tema do nosso programa, dando continuidade àquilo que já falávamos em programas anteriores, trata-se da história de Israel. Uma história, como toda história, complicada, cheia de altos e baixos, cheia de muitos acontecimentos e, sobretudo, uma história antiga. E nós caminhamos para o patamar da monarquia em Israel. Padre, biblicamente, o que é monarquia? Bom, antes de responder a esta pergunta, o que é monarquia, enquanto você falava, me veio uma luz que gostaria de transmitir ao telespectador. É preciso que nós vamos ao fundo de cada texto. E mais, conhecedores de que a história científica moderna de Israel faz um certo mal-estar, não é esta bem a palavra, faz um certo esforço, ou melhor, estreita demais a palavra de Deus. Como se Deus tivesse escrito para historiadores, que, no meio de tantas possibilidades, vão atrás daquilo que se quer dizer. Não é assim. Eu já tenho dito neste programa aqui e reafirmo que a palavra está encoberta pelo tempo, pelos autores e pelos limites que tinham. Também pela ciência que eles tinham. Fazer história de Israel numa perspectiva, digamos, moderna, é, de certa maneira, constranger a Sagrada Escritura. É, de certa maneira, usar de maneira imprópria a Bíblia. Por quê? Porque ela não foi escrita com finalidade histórica. Ela não foi escrita para que se formassem arquivos históricos. Ela foi escrita para alimento do povo de Deus. Nós, com a história de Israel, de certa maneira, forçamos a Bíblia. Não estou dizendo que isto não possa ser feito, mas não deixa de ser um certo estreitamento da Bíblia. Uma certa... Sim, forçamos a Sagrada Escritura. Então, baseado nessa perspectiva,
entrar no texto com os instrumentos da exegese não seria, de algum modo, forçar o texto? Seria. A parir para nós resultados mas que é a única maneira que temos para conhecer o que realmente se deu no passado. Forçar um texto que não foi escrito com esta função ou com esta finalidade. E nesse trabalho, diríamos, de forçar o texto, a gente então não acabaria por intelectualizar o texto, correndo o perigo de tornar ele uma letra, um código? Não, um código não diria, uma letra não diria, mas uma perspectiva que ele não trouxe. Eu quero dizer logo que não é pecado e nem impossível fazer este trabalho, mas nós temos que saber o que estamos fazendo e depois, mas vamos fazer um intervalo, eu começo ou repito o meu pensamento após. Bem, estamos de volta. Eu tinha cortado o meu pensamento no primeiro momento, mas agora tenho que voltar. Sim, é verdade. Forçar, de certo modo, a escritura, sim. Porém, nós podemos, digamos assim, suavizar essa distância, suavizar esta maneira de forçá-la. Uma vez entendida a história e o que está por detrás, sem agora nenhuma preocupação histórica, científica, tomemos o texto como ele é, sem nos perguntar a respeito de como, de quem, de quando. Tomemos o texto como ele é, prot jacet, enquanto está escrito, e da forma como está escrito. Leiamos o texto, mas leiamos com profundidade, não mais histórica, científica, mas com profundidade na palavra de Deus. Assim, nós tiramos um proveito imenso da Escritura, muito maior do que aqueles que não estão familiarizados e não conhecem os métodos histórico-críticos. Agora, sim, seria o momento, depois de tudo dissecado, um momento de ler o texto como ele é e de saborear por dentro dele a palavra de Deus. Mas, padre, o senhor concorda comigo que todo este processo, ele é um caminho hermenêutico, isto é, ele é um caminho que pressupõe metodologia, que pressupõe interesse. Até que ponto um leitor atento, ao entrar no texto, ele não vai colher na sua reflexão de acordo com as suas conveniências? De que modo entrar num texto tão desinteressado assim e aberto? Aliás, como fazer para entrar num texto de modo tão desinteressado e aberto, sem ideologias, sem... Entende minha inquietação? Entendo. Neste mundo não há nada sem dificuldade. Tudo é difícil e tudo exige esforço. Matemática é fácil? Claro que não. Química é fácil? Alemão é fácil? Russo é fácil? Viver é fácil? Não. Para tudo nós temos que ter uma introdução e um aprofundamento. A palavra de Deus não é diferente também. Porque quando o nosso telespectador, e um dia isso também nos causou uma certa dificuldade, quando a gente entra, por exemplo, no caminho aqui
dos reis de Israel, sabe? E Deus permite que a guerra aconteça, e não sei quantos são mortos, e Deus ordena que seja morto fulano de tal. Pois é. Quer dizer... Isto tudo tem que ser, antes de rezado, tem que ser estudado, e para tal, a Igreja coloca ao alcance de todos comentários, bons comentários, bons livros, boas introduções, cursos bíblicos de diverso nível, desde o nível popular, mais simples, até um nível mais histórico, mais profundo, mais exigente. Agora, é também coisa que tem a ver com o interesse de cada um, né? Sim, sim. Se eu me interessar por alemão, eu estudo alemão e acabo aprendendo alguma coisa de alemão ou muito de alemão. Agora, se eu não tenho interesse nenhum em alemão, ou só em falar 3 palavras, nunca vou falar alemão, nunca vou entender alemão. Aí depende das escolhas, das opções de vida, no caso aqui do cristianismo, das opções cristãs de cada um ou de cada uma. Porém, uma coisa é verdade, se alguém quiser buscar um aprofundamento em algum texto, sempre o encontrará. Aqui no Brasil, através das livrarias católicas, e fora do Brasil, sobretudo fora do Brasil, nas línguas estrangeiras. Mas alguma coisa sempre encontra. Agora, fica em pé o interesse ou o desinteresse. Até para seminaristas que querem ser padres. Se o sujeito quer só celebrar missa e mais nada, ele vai só celebrar missa e mais nada. E se for chamado à televisão, cria um ridículo. É uma coisa horrível. Evidente? Sim. E no tocante ao nosso tema, História de Israel, é algo que perpassa, por exemplo, toda a história da própria igreja, bem como a história da liturgia. Outro dia eu calculava comigo que quando a gente pega o nosso ano litúrgico, todo ele praticamente, sobretudo na primeira leitura, praticamente, é do Antigo Testamento, é a história de Israel. Não tem como, por exemplo, um candidato ao sacerdócio não ter o mínimo de domínio sobre a história no qual foi gerado o cristianismo. Infelizmente, você sabe que o que acabou de dizer não é sempre que acontece. Exatamente. Agora, aí teria que haver, por parte de superiores e responsáveis, uma cobrança mais séria. Um exemplo, um aluno de medicina pode ser relapso, pode ser medíocre, pode ir para um exame sem se preparar? Claro que não, porque os seus atos terão consequências estrondosas. Pois é, mas o próprio exame vai ser uma reprovação. Claro. Tem que fazer assim com a Escritura também. Sobretudo para quem quer ser, no futuro, uma espécie de porta-voz. O padre é, de algum modo, por exemplo, o arauto das Escrituras, né, em nome da Igreja. E tem que ter ciência bíblica, sim. Como o médico tem que ter ciência médica. E o engenheiro a mesma coisa. E não há lugar no mundo para pessoas medíocres. Necessariamente ficam para trás. Uhum. E isto acontece muito, é forçoso dizer, em candidatos que se preparam ao ministério sacerdotal. Não digo todos, não digo em qualquer lugar, mas é uma falta de cobrança, é uma falta de seriedade, é um festival de notas 10 e 9,5. E tem sentido uma coisa dessas? Não. Não. E se depois de tudo isso vem a ordenação?
aonde caímos. Sim. A igreja dá o mínimo. Ela não pode me dar o máximo. Ela pode dizer para mim, pregue. E eu te dou a licença de pregar. Eu te dou jurisdição para pregar. Mas o sucesso da minha palavra, ela não pode me dar. Exatamente. Ela exige o mínimo, mas você tem a obrigação de buscar o máximo. E dar o máximo, né? E dar o máximo, evidentemente. Tá certo? Repito mais uma vez, só com o mínimo não se vai. A igreja manda comungar uma vez por ano. É o mínimo. Ela nunca exige o máximo. Ela exige o mínimo. Mas agora, para estudantes de teologia, eu acredito que deveria haver maior cobrança, maior seriedade e tempo para estudo também. Inclusive, saiu não faz muito tempo o novo diretório homilético da Palavra de Deus e o Santo Padre afirma que a homilia é parte sacramental e integrante do sacramento, que o padre deveria preparar muito bem a sua homilia e ela deveria partir sempre da palavra proclamada, porque muitas vezes os nossos sermões são transformados em pequenos contos e histórias, né? E aí nós esquecemos o protagonismo da palavra de Deus. Imagina isso diante de um público exigente. Nem todo mundo é de paróquia simples ou paróquia periférica. Imagina as pessoas que têm mais cultura ao ver uma coisa dessas, ao se deparar com um pregador que não tem competência. Não é preciso ter oratória. Isto é outra coisa. Isto é dom que uns têm e muitos não. Mas é preciso ir a fundo, conhecer, falar com clareza, com incisividade e do íntimo do coração. Do coração, né? Sem ser prolongado demais. 40 minutos não tem sentido nenhum. Numa sala de aula, tudo bem, mas numa pregação não tem sentido. Certo? Sim. Bom, nós temos que finalizar esse programa. Foi aqui uma espécie de condensação, ou melhor, suplemento de tudo o que temos falado anteriormente sobre a história de Israel e voltamos a tal na semana que vem. Muito obrigado. A você e a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana. Continue aqui, sempre conosco, no Páginas Difíceis da Bíblia.